Está começando mais um Opinião FC, o programa de futebol do jornal Opinião CE. Eu sou o Gustavo Calvano e mais uma vez conto com a presença do meu amigo Fernando Barbosa. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, Gustavo? Um abraço a você que nos assiste. Se inscreve aí no Opinião FC, no nosso canal do YouTube. Assista ao Opinião FC, né? Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e, como sempre, você pode mandar seus comentários e as sugestões. Hoje tem muita coisa para falar, né? Demais. Uma semana bem movimentada. Eu queria começar falando sobre esse jogo do Fortaleza com o Colo-Colo. É um jogo bem movimentado e bem polêmico, porque desde dos acontecimentos na partida de ida, os acontecimentos trágicos, né, que aconteceram, vem se montando uma rivalidade entre os times, até antes mesmo, com aquela polêmica toda com o Lucero, que o Colo-Colo já era meio revoltado, e foi até um dos motivos da possível invasão, né? Porque a torcida do Colo-Colo estava toda em cima do Fortaleza desde antes do início do jogo, e a invasão, uma coisa foi levando a outra, e aconteceu o que aconteceu, né? Então teve a invasão, o Colo-Colo foi punido, demorou bastante até. Demais. Ali era a coisa, Gustavo, de ter aplicado o regulamento, como a gente até chegou a comentar aqui. Por que protelar tanto uma decisão que essa situação já está prevista no regulamento da Copa Libertadores? Na mesma hora, né? Na mesma hora. Já era para... Está no regulamento? Então pronto, meu amigo. Cumpriu. O que aconteceu isso? O time mandante, que é o responsável pela organização da partida, né, numa situação desta, principalmente que foi uma situação trágica, né, quando uma jovem de 18 anos e um garoto de 13 foram mortos, né, isso aí já caracteriza a tragédia. Foram atropelados, segundo os relatos, por uma viatura da polícia chilena, mas uma situação dessa que culminou com a invasão de campo, já está lá. O time mandante, ele é punido com a perda da partida por 3-0 e outras sanções, que no caso a punição de o Colo-Colo ter de jogar 5 partidas com portões fechados. E foi uma decisão muito demorada, né, pela Conmebol. Foi só na semana passada, foi mais ou menos ali na terça, na quarta-feira. Na quarta-feira, né? Quarta-feira à noite, no meio da noite. Já de noite. Então, assim, foi uma decisão muito demorada. O jogo faz quase um mês já que tem o jogo. O jogo foi no dia 11 de abril. Então, foi uma decisão muito demorada, mas pelo menos foi uma decisão assertiva. Mesmo demorada, foi uma decisão assertiva. E que é complicada pro Colo-Colo agora, porque além da perda por WO e 3-0, né, o Fortaleza agora, que era lanterna do grupo E, agora é o terceiro colocado, ainda está atrás do Bucaramanga e do Racing. O Bucaramanga está com 5 pontos e o Racing está com 4, mas pelos critérios de empate fica em segundo colocado. E o último está o Colo-Colo. Então é uma partida até mesmo decisiva para saber quem vai ser o lanterna do grupo E. Então, além da perda por WO, teve as punições de $80 mil, que o clube tem que pagar, que é até irrisório, né? Não altera muito, mas como mandante ele tem que passar 5 jogos com portões fechados e como visitante ele 5 jogos sem direito de torcida visitante. Exato. Então isso aí já foi um começo para uma complicação, para mais uma polêmica, porque a torcida do Colo-Colo já estava com tudo comprado, as passagens compradas, então eles vieram para cá e ainda tentaram comprar os ingressos. A gente tem imagens aí de torcedores nas lojas do Fortaleza querendo comprar ingressos para ficar até no setor do Fortaleza. Então é uma situação que é até perigosa de se deixar acontecer. Mas o Fortaleza foi rápido e já conversou com o Conmebol e eles mesmos já resolveram entre si de que os ingressos seriam cancelados. Então, o ingresso desses torcedores chilenos foram cancelados. Eles não podiam deixar de vender por conta que podia... Acho que foi até uma explicação da diretoria, que eles não podiam deixar de vender porque poderia se considerar preconceito.
Então, de acordo com a lei, eles não poderiam deixar de vender. Seria uma atitude xenofóbica, né? Exatamente. Mas foram vendidos e agora foram cancelados. Então é ótimo que o direito do Fortaleza foi conservado, né? E que é uma ação para prevenir que algo de pior aconteça, porque vai saber o que é que aconteceria se as duas torcidas estivessem juntas, ainda mais considerando a importância desse jogo, a rivalidade que tanto os times quanto as torcidas estão criando entre si. Então seria um cenário muito perigoso para todo mundo, né? Exato, e de violência já basta, né? Acho que o pessoal tem que tomar consciência. Gente, foram 2 vidas, né? Gente jovem, um adolescente, como eu já disse, 13 anos, uma menina de 18. Cara, só isso aí pais, avós, tios, irmãos, só a dor dos familiares, isso aí já era para a torcida, tipo, se tocar, tomar consciência, rever conceitos de que não é assim que se vive o futebol, né? Futebol, tudo bem, é uma competição, mas é aquele momento de lazer. Perder, empatar e vencer, isso faz parte do futebol. Então você tem que encarar isso numa boa, que eu lembro que a gente participava, ia a jogos antigamente e, tipo, até em clássicos, né? Você via, terminava, você tirava onda um com o outro e pronto, ali passou aquele momento pós-jogo, a vida voltava ao normal, todo mundo continuava convivendo pacificamente, né? E de um tempo para cá, infelizmente, muita gente atribui isso à geração Z, né? O pessoal de 1996 para cá, que começou essas coisas. Você vê que tem, por exemplo, Minas Gerais, e em São Paulo, clássico é jogo de uma torcida só. E já houve casos de vamos supor, um Corinthians e Palmeiras. Aí tem um torcedor infiltrado, fanático, né, do Palmeiras, ele consegue comprar e às vezes pelo comportamento ele é identificado imediatamente, ele é retirado do estádio. Porque é descoberto isso, ele não poderia estar lá se o mando de campo é do Corinthians, por exemplo, e eles, como palmeirense, está lá nesse jogo. Pois é, então o Fortaleza agiu rápido, tomou todas as precauções necessárias, né? Uhum. Então a gente espera que não tenha a confusão que poderia ocorrer durante o jogo com essas torcidas juntas. E a torcida do Colo-Colo, diga-se de passagem, tá trazendo até bastante confusão, tá gerando bastante... Muita. Tá fazendo muito barulho aqui na cidade, porque ontem a gente tem até imagens de torcedores do Colo-Colo flagrados assaltando fogos, furtando, né, fogos de artifício, pegando escondido em uma loja. Depois a gente vê para o que foram usados esses fogos de artifício, que era na recepção dos jogadores. Soltaram fogos, apoiaram o time, também teve confusão com a polícia, então tudo que podia ser vivido pelos torcedores eles estão vivendo agora. Então seria uma partida bem perigosa entre os dois times. E além da partida nas arquibancadas, além da disputa nas arquibancadas, também é um jogo muito interessante dentro de campo, né? Porque a gente pega em um Fortaleza que ele tá tentando se recuperar da má fase. O Fortaleza ele tá mais de um mês sem ganhar. Isso. Desconsiderando essa vitória por WO contra o Colo-Colo, desconsiderando essa vitória, o Fortaleza está mais de um mês sem ganhar. E já está, salvo engano, caso ele pelo menos empate hoje com o Colo-Colo, ele ia para 10 partidas sem vencer. 10 partidas consecutivas sem vencer. Mas apesar de tudo isso, é importante a gente frisar, o torcedor está confiante, o torcedor está incentivando, que a expectativa é que, apesar dessa má fase,
O jogo desta terça-feira tem um público em torno de 40 mil pessoas. Um estádio que tem uma capacidade de 64 mil pessoas, torcedores, como é a Arena Castelão, é um público excelente, principalmente em se tratando de um jogo num dia útil, começando às 21h30. Pois é, então a gente vê a importância do jogo, ainda mais voltando o que eu falei anteriormente, da posição dos times no grupo E, né? Isso. Então, assim, uma vitória para o Fortaleza seria de extrema importância para recuperar a boa fase, e chegar mais perto ainda da classificação para as oitavas de final da Libertadores, né? Porque o Fortaleza ganhando, ele iria para 7 pontos, então se a gente supor que vai ter um vencedor na partida entre Bucaramanga e Racing, então ele já iria automaticamente para o segundo colocado, o Fortaleza. Isso. Então a gente vê aí a importância desse jogo, e uma derrota pode custar caro para o Fortaleza. Exatamente. E onde fica aquela questão. Como será o comportamento do torcedor a partir daí, né? Porque, por exemplo, com relação à expectativa de torcida e tudo, a gente pode citar, inclusive, o caso do jogo passado aqui pela Série A do Ceará. Que o Ceará vinha a 3 partidas seguidas sem vencer, mas, de qualquer modo, a torcida estava incentivando. E aquele jogo contra o Vitória foi crucial para isso, para que a torcida continue apoiando o Ceará. E, do mesmo modo, Fortaleza, a torcida está mostrando que ainda confia. E um detalhe, se a gente prestar bem atenção, nos últimos jogos o Fortaleza jogou bem. Ele só não foi feliz nas conclusões, nas finalizações. Mas, por exemplo, aquele jogo que ele perdeu para o Palmeiras aqui. Se a gente for analisar tendo como parâmetro, inclusive, o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a própria Libertadores, foi um dos melhores jogos que o Fortaleza fez. Foi infeliz ter perdido, esboçou uma reação e praticamente no último lance da partida teve o Lucero a infelicidade de perder o pênalti, né? Muita gente, não, ele não perdeu, o goleiro defendeu. Eu até é isso, mas de qualquer modo, por mais que ele tenha batido bem e haja o mérito do goleiro palmeirense, mas de qualquer modo deixa uma frustração no jogador, principalmente, e também na torcida. A gente vê essa boa atuação do Fortaleza, principalmente pegando os últimos jogos, tanto contra o Palmeiras, contra o São Paulo também. Porque o São Paulo era um jogo bem difícil, pelo menos na minha opinião. Eu até achei que talvez o Fortaleza fosse com um time reserva para realmente desistir desses pontos e focar só na Libertadores. Pelo menos era o que eu faria, porque eu acho que a Libertadores agora é um divisor de águas pro Fortaleza. E a partida contra o São Paulo a gente sabia que ia ser muito difícil, porque o São Paulo jogando em casa, o São Paulo tá bem, o São Paulo tá invicto, então mesmo não ganhando muitas partidas, mesmo empatando a maioria. Exatamente, né? O que a torcida reclama bastante com relação ao São Paulo, é exatamente essa quantidade de empates. Mas mesmo empatando a maioria, a gente sabia da força do São Paulo, a Neymar jogando em casa, então era um jogo perigoso, e o Fortaleza conseguiu arrancar um empate muito bom, muito bom. O Fortaleza, que normalmente é acostumado a ter problemas nos pênaltis, como a gente acabou de citar, contra o Palmeiras, também teve na final da Sul-Americana, perdendo nos pênaltis também, perdendo para o Ceará no ano passado nos pênaltis. Então a disputa de pênalti normalmente é complicada para o Fortaleza. E o João Ricardo, mesmo sendo um excelente goleiro, ele não é conhecido por ser um goleiro pegador de pênalti. Isso. Então foi até um alívio, porque foi ele mesmo que cometeu a falta e ele mesmo que pegou, né? Isso. Então acho que foi um alívio para a torcida do E com Fortaleza. relação à cobrança de pênalti, a gente pode recordar o Davidson, né, com a batida de pênalti contra o Bucaramanga, ele perdeu, né? O gol foi no rebote. Sim, sim. Tipo o jogo Cruzeiro e Flamengo, no domingo passado, quando o Gabigol ele não bateu bem um pênalti
e conseguiu fazer o gol no rebote, fazendo valer a lei do ex. É. E é uma lei que não falha, né? Não, É uma não lei que falha. Até só pegando esse jogo do Flamengo mesmo de comparação, o gol do Flamengo foi do Arrascaeta. Lei do ex. Então a gente vê que é uma lei poderosa aqui no futebol brasileiro. Mas a gente pega esse retrospecto do Fortaleza e ele tem bons jogos. Ele vem jogando bem, ele não vem conseguindo resultados, mas vem mostrando bom futebol, vem mostrando melhora. Então é importante que ele consiga uma vitória hoje, ainda mais que é um dia comemorativo, porque o Vojvoda tá comemorando 300 jogos a comando do Lion. Então é o segundo treinador mais longevo aqui no Brasil, só fica atrás do Abel Ferreira do Palmeiras, que é difícil de bater também, né? Mas são dois gênios, né? São dois treinadores assim, que têm uma visão bem diferente comparado ao que os outros treinadores do Brasil têm. Então, essa longevidade deles vem por conta da competência deles. Então, apesar da má fase, a gente tem confiança no Vojvoda, sabe que o Vojvoda ainda tem muita lenha para queimar aqui no futebol cearense e nacional, né? Então, é uma partida decisiva. E agora, puxando um pouco para os jogos do Ceará. Os jogos do Ceará, o Ceará ele tem bons resultados, mesmo. É um pouco o inverso do Fortaleza. O Ceará ele vem passando pelos jogos bem truncados mesmo, com placares magros, mas vem conseguindo vitória. Atualmente é o sétimo colocado do Brasileirão. Então é até surpreendente, porque a gente não esperava um início tão bem do Ceará, ainda mais considerando que passou 2 anos longe da elite do futebol brasileiro. Então ele volta muito bem, tá ali entre os 8 melhores e busca por mais coisas, né? Eu acho que na partida contra o Palmeiras eu ainda tem que ser, ainda acho que precisa ser muito estudada essa partida contra o Palmeiras. Porque o Ceará não jogou mal contra o Palmeiras, jogou bem. O problema foi a efetividade, né, que eu sempre falo, nas conclusões. Faltou aquela jogada para a área, para acionar o Pedro Raul. O que aconteceu, inclusive, no jogo passado, de sábado, no PV, o Pedro Raul praticamente não pegou na bola. Se ele não sai um pouco da área, vai buscar a bola, ele chegou a pegar a bola na defesa, nas proximidades da grande área, para poder tentar levar ao ataque. Pois é, e um dos elogios que eu acho que a gente tem que fazer é pro Léo Condé, porque eu ia até também parabenizar o Serginho, se o Serginho estivesse aqui, eu ia parabenizar o Serginho pela fala dele na semana passada, que ele fez uma leitura excelente sobre o Léo Condé, porque ele falou que o Léo Condé ele é excelente na hora de montar uma equipe, mas a impressão que dá é que ele não tem uma leitura muito boa de jogo. Então ele demora muito para mexer, às vezes ele faz uma substituição muito feijão com arroz, troca 6 por meia dúzia. Então eu acho que ele está melhorando um pouco nisso. O desempenho do time vem melhorando nos minutos finais, que era uma coisa que vinha sofrendo. Era uma preocupação. Eu converso muito com alguns torcedores do Ceará, meus amigos, e eles dizem, rapaz, chegou nos 35, de um modo geral, já começa a tensão por parte do torcedor do Ceará. Se o Ceará está vencendo por 1-0, a tensão é maior. Se está vencendo por uma diferença de 2 ou mais gols, geralmente, se a diferença for de 2 gols, fica aquele medo de tomar um gol após os 40 minutos, ou já na fase de acréscimo. Porque mesmo que você tomando um gol, você fique ainda com a vantagem no placar, mas o torcedor, vem aquele medo do torcedor de o adversário empatar. Pois é, então eu acho que vem melhorando bastante isso, o Léo Condé. E aí a gente pega o jogo, a vitória contra o Vitória no último final de semana. Uma vitória boa para manter uma invencibilidade na Arena do Castelão no Brasileirão, né? Porque perdeu contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas eu acho que o Ceará vem indo bem. Tá sendo
é o segundo melhor mandante dessas 7 primeiras rodadas do Brasileirão. Depois da partida contra o Vitória, eu não sei depois dos últimos jogos, mas depois da partida contra o Vitória ele foi o melhor. Ele se tornou, ele tomou esse posto de melhor mandante do Eu acho que do era do Brasileirão. Juventude, não? Não sei. Não estou lembrando agora, mas o Juventude, por exemplo, é um outro time que é considerado um bom mandante, um time, como se diz na gíria do futebol, um time nojento jogando dentro de casa. Pois é, então a gente, só lembrando também, a gente comentou agora a posição do Ceará. No jogo de ontem, na última segunda-feira, com a vitória do Galo, o Galo saiu da zona de rebaixamento e quem entrou foi o Fortaleza. Então, no momento da gravação, o Fortaleza está no Z4, então é preocupante, mesmo sendo no começo de Brasileirão. Então, a gente sabe que o começo de Brasileirão é muito equilibrado, então o time que está no Z4 ganha e já fica entre os 10, já fica no meio de tabela. E um detalhe, não sei se você percebeu, são 3 nordestinos na zona de rebaixamento e 3 leões. O Leão do Pici, o Leão da Ilha. Leão da Ilha, não sei se é Leão da Boa Terra, como o Vitória é conhecido, alguma coisa do tipo assim. Pois é, então a gente vê que os times nordestinos normalmente sofrem bastante, né? Mas Isso. a gente espera que melhore, porque o Leão da Barra. Leão da Barra. Porque a gente vê o investimento desses times, o Sport ele teve um investimento muito grande, o Fortaleza ele já vem de investimentos nas últimas temporadas mais consideráveis, nessa foram contratações bem pontuais, mas a gente espera que os times nordestinos se sobressaiam, né? Se sobressaiam e evitem ficar aí na zona de rebaixamento. A gente sabe que é o comecinho. O começo então e tudo bem. E um detalhe, dos 4 clubes que subiram para o ano passado, saíram da Série B de 2024 para a Série A, o Ceará, no momento, é o time que tem o melhor desempenho. Pois é, então a gente pega, para exemplo de comparação, o quanto o Ceará está bem em comparação com o restante, né? Isso. E quando você falou com relação ao Condé, aquela leitura que o Serginho fez do trabalho dele em campo, e muitas vezes ele não conseguia ler o jogo, mas o Condé, ele tem uma meta nesta temporada, que ele quer deixar de ser conhecido como um treinador o treinador do acesso, para ser realmente um treinador de Série A. E é essa aposta que ele está fazendo no Ceará, e eu creio que ele possa conseguir um bom desempenho e começar a se firmar como um treinador de time de Série A nas futuras temporadas. Agora, com relação às mexidas, né, que em geral ele troca 6 por meia dúzia, é uma coisa que eu já falei também, é a limitação do elenco do Ceará. Praticamente ele não tem opções, ao contrário do Vojvoda no Fortaleza, que ele tem aquele leque de opções. O Fortaleza, você não consegue dizer qual é o time titular, né? Que a cada jogo, a cada situação, o Vojvoda entra com uma formação diferente, entra com um esquema tático diferente, e esses esquemas ele vai mudando no decorrer da partida, coisa que o Condé também faz. Apesar dele não ser aquele expert na leitura do jogo, mas ele, dentro das opções que ele tem, ele vai estar... A gente está vendo que aos poucos o trabalho dele está tendo essa evolução no sentido de fazer melhores mexidas. Pois é, a gente pega essa fala do Fernando e analisando o elenco do Ceará, a gente vê que é um elenco bem enxuto, e aí a gente vê também o uso constante do Fernando Sobral. E o Fernando Sobral, ele é um jogador muito importante para o Ceará, ele desempenha várias funções importantes em campo, mas nos últimos jogos ele não está tendo um bom desempenho. Exatamente. E aí eu queria saber a tua opinião, Fernando, o que é que pode estar acontecendo com o Sobral
e quais as soluções podem ser feitas, né? A gente vê muito a substituição do Sobral pro Lourenço, mesmo sendo características diferentes, mas a gente sabe que é uma mudança que o Léo Condé faz É uma frequentemente. substituição já certa É uma substituição, a cada uma jogo. substituição já certa. A gente sabe que se tivesse como apostar, a gente vê que o Lourenço tá como titular, vai ser substituído para a entrada do Sobral. E se o Sobral tá como titular, vai ser substituído pelo Lourenço. Então a gente vê esse aproveitamento desses dois jogadores. Né? Eu sou da opinião de que o Lourenço já poderia, na verdade, na minha opinião, desde o jogo contra o São Paulo, o Lourenço já poderia entrar de saída. Que é uma gíria do futebol também, que muita gente acha esquisito, principalmente quem não entende muito de esporte, essa expressão entrar de saída, mas ele já poderia começar jogando, até pelas características, e tem uma vantagem também, que ele é um bom cobrador de falta, que era uma coisa que o Ceará há muito tempo tinha essa carência de um bom batedor de falta. O PH também já demonstrou que é um bom batedor de falta, aquela bola no travessão também, para tirar o da torcida. Foi muito bem cobrada ali. Se a bola vai um pouquinho mais baixa, apesar de ter ido nela, o goleiro do Vitória não teria alcançado. Então, para você, a solução é o Lourenço como titular, né? O Lourenço como titular, o Sobral como ficar num banco um pouquinho. É uma excelente opção de banco, mas eu acho que o Condé já poderia começar a botar o Lourenço desde o início do jogo. Perfeito. Porque já tem aquela... E uma outra questão de substituições certas é o Mugni, né? Eu não sei o que é que está acontecendo. É questão física, eu acredito. Mas isso aí pode melhorar. E o Mugni é um jogador muito importante para o Ceará, no sentido de armação, de distribuição. Cobra falta bem também. Se uma falta é mais na lateral da área, ele cruza bem. É um bom batedor de escanteio. A gente sabe da qualidade do Mugni, né? O Mugni é um dos grandes craques do Ceará. Isso. Mas a gente vê que ele não está fisicamente bem, desempenhando o que ele pode fazer. Exato. Então a gente pode ser muito físico também. Às vezes parece que por conta do cansaço ele se esconde um pouco do jogo. Então ele fica um pouco muito recuado até. Então a gente pega aí o jogo dessa semana, porque o Ceará ele tem um descanso bem tranquilo agora. Só vai jogar só na próxima segunda-feira contra o Santos fora de casa. Então é um tempo muito bom de descanso, até porque aí a gente pega aí o Fortaleza, que ele passou por uma situação meio complicada, 4 jogos em seguida fora de casa, então eles não estavam nem voltando direito para Fortaleza e se mantinham por lá mesmo. Então a gente sabe que é desgastante, essa sequência a gente sabe que é desgastante. Então o Ceará ele teve ele tem agora uma oportunidade muito boa em mãos de manter essa sequência positiva até mesmo fora de casa, porque ele vai ter tempo de descansar e de recuperar esses jogadores que apresentam um desgaste físico. E é o que a torcida tá cobrando, já começando a cobrar, né? Já tinha aquela coisa antes do jogo do Vitória, de 3 jogos seguidos sem vitórias, né? Foram 2 empates e uma derrota, aquela derrota polêmica para o Bahia. Mas o Ceará voltou a vencer, voltou a mostrar que é um bom mandante, mas o Ceará precisa vencer fora de casa. E a oportunidade agora, principalmente em o Santos não está em uma boa fase, e não é de hoje. Na zona de rebaixamento. Não está bem, não está jogando bem. Nada bem. Perdeu para o Grêmio, que essa temporada é um time que também está bem fraco, estava na zona de rebaixamento. Então a gente vê aí que realmente é uma situação complicada para o Santos no momento. Então a oportunidade do Ceará é agora. A tradição que o Santos tem de décadas, né, principalmente dos anos 60 para cá, 1960, né, que teve Pelé, tinha Mengalvio, Pelé, além do Pepe, que inclusive foi treinador do Fortaleza nos anos 80, Coutinho,
Os jogadores que foram de seleção foram campeões o Pelé foi campeão em 58 com 17 anos, né? Então essa geração, e historicamente o Santos está descendo uma ladeira que ninguém esperava. Pois é, e a gente pega também um retrospecto positivo do Ceará contra o Santos. O Ceará normalmente tem bons resultados contra o Santos. Eu lembro até bem, só não lembro, acho que era pela Copa do Brasil, uma disputa entre o Ceará e o Santos, que o Ceará eliminou o Santos na Copa do Brasil com um golaço do Vina. Então a gente vê que ele tem um histórico positivo contra o Santos, né? E teve aquele jogo da Série A, acho que foi 2000 e... Eu tô na dúvida se foi 2010, foi 2011, que o Neymar botou o maior boneco aqui, arrumou confusão do nada. Foi 2-1 pro Ceará, acho que foi na Série A de 2010. Mas, por exemplo, eu, quando criança, eu assisti a um Ceará e Santos em 1971, lá no PV. O Pelé jogou como titular e foi ovacionado pela torcida do Ceará, mas quando a bola começou a rolar, o Pelé pegava na bola, era vaia por cima de vaia. Enquanto ele correndo, o torcedor vaiando, esse jogo foi 0-0. No ano seguinte, 72, quase a mesma formação do ano anterior do Santos. O Santos abriu o marcador, fez 1-0, gol de Pelé, uma falha do lateral Odélio Bandinha. Eu lembro que eu era criança, morava perto da concentração do Ceará, e o Odélio era muito amigo da garotada ali, da Rua Naneri, entre a Machado de Assis e a João Pessoa. E ele foi se desculpar com a gente. Criança mesmo, na faixa de 8, 10 anos. Aí ele foi, aí, né, cara, foi mal, não sei o quê. Não foi pior porque o time conseguiu a virada, né? Mas, assim, tradicionalmente aqui o Ceará joga muito bem com o Santos, mas nunca conseguiu vencer na Vila Belmiro. Inclusive, salvo engano, a CBF ainda não definiu se o jogo vai ser na Vila ou se vai ser no Pacaembu, na capital paulista. Pois é, independente, a gente espera que seja um bom jogo, ainda mais com o Ceará tendo uma semana de descanso mais de uma semana sem jogar, então a gente espera que ele consiga um bom resultado fora de casa. E o Fortaleza hoje jogando dentro de casa, depois de 4 jogos seguidos jogando fora de casa, então ele volta ali no Castelão, precisando de um resultado muito importante contra o Colo-Colo. Porque ele vencendo o Colo-Colo, na pior das hipóteses, ele consegue uma vaga na Sul-Americana. Sim. Mas a meta, eu sei, os jogadores estão empenhados, a comissão está fazendo esse esforço para que o elenco se empenhe, a diretoria também. O foco na Libertadores, né? Foco na Libertadores, vitória, fazer as pazes com a vitória e fazer as pazes com a torcida. Porque a torcida, apesar de toda a situação, a torcida tricolor está mostrando que está junto ainda. Perfeito. Fernando, queria mais uma vez agradecer a presença. Se você puder fazer um convite aí para os telespectadores acompanharem na semana que vem também, que a gente vai ter uma repercussão bem positiva sobre esses jogos, né? Isso, né? Vamos analisar o jogo desta terça-feira do Fortaleza com o Colo-Colo. Tem o Fortaleza com o Juventude no final de semana, já pelo final de semana, no PV, que é para ver se dá uma poupada lá no gramado do Castelão. O estádio que foi por décadas, era considerado o melhor gramado do Brasil. Jogador de nível de seleção que... Eu lembro do amistoso que teve aqui em 80, Brasil e Uruguai, todos os jogadores da seleção brasileira e também da seleção uruguaia, todos eles elogiaram o gramado do Castelão. E de uma hora para outra, o estádio virou uma estufa, né? Um estádio ficou quente e o gramado também com a qualidade muito ruim. Então a gente espera que a quem compete a administração do Castelão sanar esse defeito, pelo menos o do gramado. A parte da temperatura dentro de campo
é um pouquinho mais complicada, mas o gramado eu acho que há condição de dar aquela recuperada. Vai ter uma parada no meio do ano por causa desse Campeonato Mundial de Clubes, que vai ser uma oportunidade muito boa para que o governo do estado possa trabalhar novamente na recuperação do gramado do Castelão, né? Muita gente chama Arena Castelão, eu não gosto muito de chamar não, eu prefiro chamar só Castelão, estádio. A arena é para tourada, não tem nada a ver com... porque essa denominação de arena é porque é um espaço multiuso, né? Não só para o futebol, é para outro tipo de evento também. Perfeito. Também queria agradecer você que acompanhou a Opinião UFC até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei, siga a Opinião UFC em todas as redes sociais e eu espero você até semana que vem.